Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá, Afroeduca Podcast é uma extensão do nosso canal, o Afroeduca Sounds. Oi, pessoal! E aqui a gente transforma histórias, né? Histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Exato. Cada episódio é inspirado diretamente nas canções que vocês encontram lá no canal. A gente traz reflexões, um pouco de contexto histórico. E também caminhos pedagógicos, né? Porque aprender com música, é lembrar com o coração. É isso aí. Bem-vindos ao Afroeduca Podcast. Música de introdução diminui e entra em fundo. Bom, hoje a gente vai mergulhar na vida, fascinante de Cândido da Fonseca Galvão. Ele ficou mais conhecido como Dom Obá II da África, uma figura, central na resistência negra do Brasil Império. Uma figura incrível, realmente. Ele nasceu na Bahia, mais ou menos em 1845, e um ponto fundamental é a origem dele, descendente direto de africanos iorubá, sabe? O pai dele era um guerreiro do antigo reino de Oió. Essa herança, marcou demais a identidade dele. E ele saiu da Bahia jovem, né? Foi para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império, e parece que ele não passou batido por lá, certo? De jeito nenhum. Chegando no Rio, ele se alistou como voluntário para a Guerra do Paraguai. Lutou mesmo, com bravura, foi até reconhecido por isso. Mas foi na volta, sabe? Na volta para o Rio que a atuação política dele, aí ganhou outra dimensão. Ah, então é aí que surge esse título, Dom Obá II da África? Sim, exatamente. Ele começou a reivindicar essa ancestralidade nobre de Oió e não ficou só no discurso, não. Ele frequentava as galerias do Senado, interpelava os políticos na cara dura. Sério? Interpelava como assim? Ia lá e cobrava, exigia direitos para a população negra, sabe? E a imagem dele era marcante, sempre muito elegante, usava cartola, bengala e a retórica, afiadíssima, muitas vezes irônica. Ele não pedia licença, não. Ele exigia ser ouvido como igual. Nossa, e tem aquela história dele ter audiências com Dom Pedro II tratando o imperador de igual para igual. Que ousadia para a época, né? Não é à toa que o chamavam de príncipe do povo. Uma ousadia necessária, eu diria. Ele usava esses espaços, essas audiências, para quê? Para denunciar o racismo, a hipocrisia da monarquia, que ainda era escravista, né? E para mostrar que a tal liberdade dos negros não era bem assim. A presença dele ali era uma afirmação de dignidade, de realeza africana em pleno centro do poder imperial. Faz todo sentido. E como é que essa história toda se conecta com a música Príncipe Negro, que foi criada pelo Afroeduca Sounds? Então, a canção tenta capturar justamente essa essência dele. Tem versos como: "Sou o Dom Obá Nagô de raiz, no trono do meu país". Isso mostra bem essa identidade que ele reivindicava, né? Entendi. E outro trecho, lutei com palavra afiada por justiça merecida. Traduz qual era a principal arma dele, a palavra. A música acaba virando uma ferramenta pedagógica bem poderosa para contar essa história. Eu vi que o material de apoio menciona até sugestões de atividades, conexões com a BNCC, mostrando como essa história, que ficou meio apagada por um tempo, é fundamental hoje em dia. Exatamente. Ele foi uma figura que desafiou esse apagamento histórico desde sempre. O problema é que, depois da proclamação da República, em 1889, as coisas mudaram. Ele perdeu acesso aos espaços de poder, imagino. Isso. O Senado mudou, o imperador não estava mais lá, ele perdeu aquela plataforma e, infelizmente, ele morreu logo depois, em 1890. E aí sim a história oficial meio que esqueceu dele por um bom tempo. Resgatar Dom Obá hoje é reconhecer o protagonismo negro na luta por cidadania. Exato. Um negro rei sem trono, ou farda, como a letra da música diz de forma tão bonita, e cujo legado é uma raiz que não tem fim. Uma história assim de altivez e resistência que a gente precisa conhecer.
Fundamental mesmo, uma figura complexa e inspiradora. Esperamos que essa conversa sobre Dom Obá II da África tenha sido enriquecedora para vocês. E fica o convite para ouvir outros episódios e, claro, se inscrever no nosso canal Afro Educa Sounds para continuar explorando a história afro-brasileira através da música. Até a próxima! Afro Educa Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afro Educa é som, é saber.